Bom, Sheik, a primeira pergunta é: em 2019, antes da pandemia, a população em situação de rua na cidade de São Paulo era de 20 mil pessoas. No primeiro ano da pandemia, o número subiu para 28 e hoje são mais de 40 mil. Como o senhor tem conseguido responder a este aumento de ajuda humanitária aos moradores em situação de rua? Os dados da prefeitura, na verdade, eles apontam que não chega a 40 mil na cidade de São Paulo, né? Os dados da prefeitura de São Paulo apontam que é cerca de 25 mil pessoas em situação de rua, né? Nós acreditamos que hoje tenha cerca de 30 mil pessoas em situação de rua. Não acredito que chegue a 40, mas um fato é muito claro para a gente, né? Anteriormente, né, junto com o padre Júlio Lancelotti, nós atendíamos cerca de 200 pessoas em situação de rua todas as manhãs, dando café da manhã, com doação de roupa, produto de higiene pessoal. Hoje, esse número ele chega a cerca de 900. Isso numa região que eu estou te falando, que é ali na região da Moca, né? Então, a população de rua, ela vem aumentando, né? Mas o importante quando a gente fala das pessoas em situação de rua, né, é que nós temos os moradores de rua e em situação de rua. São dois grupos diferentes, né? Moradores de rua são aquelas pessoas que optaram em viver na rua. Assim como você tem a opção de morar com a mãe e com o pai, ou de alugar uma casa num outro bairro, tem pessoas que optam em viver pela rua, né? E aí os motivos são N, são vários motivos, né? Às vezes o motivo da pessoa é familiar, é briga de família, às vezes é por causa do alcoólico, às vezes é a droga, às vezes a pessoa ela é homossexual, a família não aceita, ela acaba indo para a rua. Então, e às vezes uma pessoa por decepção, briga com a mulher, separação, acaba parando nesse estado. E também tem as pessoas que por livre e espontânea opção vivem na rua. E aí tem as pessoas em situação de rua, que principalmente essas em situação de rua aumentou na pandemia, né? As pessoas em situação de rua são aquelas pessoas que pagavam aluguel, viviam humildemente, né? E com a questão da pandemia, houve a perda de emprego, houve a falta de dinheiro, de como se manter a família, e aí essas pessoas acabaram indo parar em situação de rua, né? Significa que são pessoas que não querem ficar na rua, mas elas estão passando por uma fase que elas estão na rua, né? E algumas delas chegam a morar em abrigos da prefeitura, né? Mas não é a solução, é um remédio a curto prazo, né? Outras pessoas, elas já não vão para os abrigos, elas ficam na rua mesmo, né? A prefeitura ela não olha para as pessoas em situação de rua e moradores de rua como um ser humano, né? Olha como um geral, na verdade, né? O serviço que a prefeitura presta hoje. Então, olha como todas as pessoas são iguais, então, se é um todinho que é dado para um, é dado um todinho para cada um, então todo mundo ganha tudo muito igual. E, na verdade, às vezes até dois irmãos gêmeos você não consegue dar a mesma coisa igual, né? Então, trabalhar com a população de rua é algo que exige muito amor, muito esforço, é desgastante, é trabalhoso, porque precisa tratar cada ser humano como ser humano mesmo, né? Com dignidade, com respeito. Você não tem que tratá-los como mendigo, como pessoas abaixo da sociedade, mas você também não tem que colocá-los acima da sociedade com direitos. Tem que tratá-lo normal, são pessoas normais, têm sentimentos, né? Elas gostam de conversar, elas têm a sua história, triste, por mais que seja, mas tem a sua história, tem a sua identidade com algum bairro, alguma região onde ela queira morar, onde ela queira ficar. Algumas querem um apoio para um recomeço, outras já não estão importando mais com nada, estão em estado depressivo e estão abandonadas, né? Então, lidar com situação de rua, existe o trabalho que é feito por parte do governo, que é um trabalho em geral, que é o abrigo, é aquela comida, é isso, mas existe o trabalho religioso, que é feito, né, tem o padre Júlio Lancelotti, tem eu, Sheik Rodrigo, e tem algumas pessoas que fazem aí, espalhados pela cidade, um trabalho social.
que eu percebo é que cada esquina hoje em dia, em cada esquina, em cada pracinha hoje, tem uma pessoa em situação de rua vivendo, né? Então, isso fica muito claro o aumento dessas pessoas, né? E, e a gente precisa, né, através do trabalho que é religioso, tratar essas pessoas com o mínimo de dignidade. E o nosso trabalho é diferente do governo, porque o trabalho do governo é dar alimento, tentar dar um abrigo ou não. Mas o nosso trabalho chama convivência. O trabalho chamado convivência, ele é um trabalho que não se empenha somente em dar a comida, em alimentar, em dar roupa. É um trabalho empenhado em conhecer, se aproximar, tentar ajudar de alguma forma, dar dignidade, fazer com que a pessoa seja reinserida na sociedade, né? Então, nosso trabalho é baseado nisso. Você comentou, né, que o governo muitas vezes ele não enxerga essas pessoas como seres humanos. É, você pode falar mais um pouco assim, por que que é tão difícil dos governos, tanto federal, falando de um âmbito, né, do país todo, quanto o governo estadual, deles resolverem esse problema e diminuir o número de pessoas em situação de rua? Tá. O governo, na verdade, não dá para a gente julgar, nem partido, nem o político, nem o governo em geral. Mas, assim, o que eu percebo é que a pobreza, ela é lucrativa para alguns, né? A pobreza de um país, a pobreza de pessoas é algo fácil de manipulação para candidatos à política, que têm poder aquisitivo, manipular, ganhar essas pessoas, né? Então, a gente enxerga a pobreza como algo que ela é muito benéfica para um capitalismo devastador, né, para um sistema capitalista, né? Então, na verdade, nesse sistema que a gente vive hoje, né, eu, Padre Júlio, pessoas empenhadas nesse caminho, em tentar ajudar e salvar essas vidas, no sistema nós sempre seremos perdedores, na verdade, contra o sistema, né? Não estou falando ante Deus, mas no sistema nós sempre seremos perdedores, né? Não há o interesse do governo, né, em ajudar, em salvar, porque precisa gerar emprego, né, para as pessoas que não estão em situação de rua. E como que eu vou gerar emprego para aqueles que estão em situação de rua? Outra coisa, a maioria das pessoas que estão em situação de rua, elas têm algum problema psicológico, ou têm alguma tristeza, ou têm algum distúrbio. Às vezes são pessoas doentes, às vezes são pessoas que estão enfermas, são pessoas com vício. Tem vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que estão abaladas emocionalmente. Então, trabalhar com esse tipo de pessoa, ele requer muita atenção, carinho, devoção. E o governo enxerga como geral. Na verdade, é feito o quê? É dado um café da manhã pela prefeitura, é oferecido um abrigo para que eles durmam, mas não tem projetos tão voltados para essas pessoas, para que elas, como é que elas vão voltar para a sociedade, né? Como que elas vão conseguir um lar se às vezes, muitas das vezes elas não têm nem documento, né? Você vê na época do começo do auxílio emergencial, a gente viu muitas pessoas que não precisavam do auxílio pegando o auxílio emergencial, e a gente viu muita gente que era pessoa em situação de rua, que esse auxílio ajudaria muito, mas não tinha nem RG, ou não tinha nem um celular com internet para se cadastrar no auxílio emergencial, né? Não tinha acesso à internet nem nada. E também não tinha um plano do governo para cadastrar essas pessoas da rua no auxílio emergencial, e essas pessoas eram as que mais precisavam. Porque quando deu a pandemia, se fechou restaurante, se fechou o comércio em geral, e muitas dessas pessoas dependiam daquela sobra de almoço do restaurante para ganhar um marmitex, para ganhar uma comida. E essas pessoas passaram a não ter o que eles ganhavam, né? Então, além deles já não terem muita coisa, o pouco que eles tinham foi cortado no início da pandemia com essa crise financeira, né? Nós também achamos, né, a princípio, que a pandemia ia ajudar, ensinar as pessoas, na verdade, a serem mais solidárias, né? E, a princípio, as pessoas começaram a serem mais solidárias. Mas chegou uma época que as pessoas passaram a ter medo da pobreza e o egoísmo passou a prevalecer. Então, as pessoas pararam
ou diminuíram as doações, né? Ainda tem pessoas que ajudam, mas tem muita gente ainda que cortou, parou de ajudar. Assim como também eu acompanhei muitas pessoas que chegaram a ajudar o ano passado e nesse ano já passou a pedir cesta básica, algum tipo de ajuda ou algum tipo de auxílio, né? Então nós tivemos pessoas nessa situação também, né? A falta de interesse do governo, não sei se é correto falar a falta de interesse, porque senão a gente acusa pessoas e os governantes atuais, né? Mas a pobreza é algo que já vem já de longa data, ela não é de hoje, só que do nada ela estourou e ela aumentou. Do nada as pessoas começaram a ir morar na rua, né? Eu conheço pessoas que estão na rua, né? Conheci que são aposentadas, que têm uma renda, mas não tem como pagar aluguel, alimento, água, luz e remédio. Então ela prefere morar na rua, dormir num abrigo, come aquilo que a prefeitura oferece e o dinheirinho da aposentadoria ela guarda para comprar remédio, para coisas essenciais, né? Também a gente vê muita experiência na rua, né? Como a questão de itens de higiene pessoal, que as pessoas pensam que ajudar essas pessoas é somente dar comida, mas não é. Tem muitas mulheres, por exemplo, que elas usam o miolo do pão como absorvente, porque elas não recebem doação de absorvente, elas também não conseguem entrar numa farmácia para comprar, e às vezes elas até pedem para o segurança ou algum funcionário comprar para elas, elas ficam esperando na porta, mas elas não têm êxito porque as pessoas não dão atenção para elas como deveria, né? Então tem existe o preconceito da sociedade, existe a lucratividade por parte do governo, onde parece que é lucrativo, né, fazer acordos com empresas que servem alimentação para essas pessoas. Ela deve ser lucrativo, os abrigos, tem muita coisa que deve ser lucrativo aí que na verdade não há o interesse em cuidar dessas pessoas em situação de rua. Consequência também da falta de investimento na educação, da falta de investimento e acreditar no próprio povo, né? De uma supervalorização dos estrangeiros num país e da desvalorização do brasileiro na área do estudo, na área do trabalho, na área da moradia, né? Existe muito trabalho, muito auxílio para refugiado no Brasil, mas não tem trabalho e auxílio suficiente para a população brasileira que é mais vulnerável, né? Então, as pessoas que estão vivendo hoje aí, elas são vítimas de um sistema de um capitalismo bruto, um capitalismo desigual, um capitalismo desonesto, né? Onde aqueles que têm dinheiro sempre vão ter mais dinheiro e sempre vão lucrar, independente da situação que vive o país, e a grande maioria da população, dependendo da situação do país, elas afundam mais ainda no poço até parar na rua. Eu até estava lembrando, né? Você comentou que as pessoas não estão sendo tão solidárias assim. E aí eu estava até assistindo um programa no TV no domingo, né? E eles fizeram um teste como se fosse uma pessoa em necessidade pedindo dinheiro na rua e ninguém sequer olhava para essa pessoa. Não era uma pessoa realmente que necessitava de dinheiro, era um teste que eles estavam fazendo, mas mesmo assim ninguém olhava. Sim. E aí, já aproveitando para emendar a próxima pergunta, né? O que deve ser feito efetivamente para amenizar essa situação? O senhor acredita que a gente pode ter esperança que isso tenha uma solução? Olha, a esperança tem, mas precisa ter incentivo do governo, né? A princípio, uma moradia social por parte do governo é necessário, né? É necessário um trabalho forte de moradia social, né? Na época da pandemia, né? Agora fizeram, mas no começo da pandemia já havia se brigado muito, né? Porque todo mundo fugia da pandemia, todo mundo com máscara, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e as pessoas não lembravam das pessoas que não tinham casa para ficar, né? Das pessoas que estavam expostas na rua. E os hotéis estavam vagos, com quartos vazios, né? E a prefeitura não tomou uma iniciativa de emergência já de alugar esses quartos para colocar as pessoas em situação de rua. Ou teve hotéis também
que se recusaram a receber as pessoas em situação de rua, para que não desvalorizasse, tirasse o prestígio do hotel, né? Então, houve várias situações. Mas a moradia social, né, o governo bancar uma moradia social para essas pessoas, a princípio, é essencial, para que a moradia é o básico da dignidade, né? Então, se quer que o filho vá para a escola, para você cobrar que haja estudo, para você cobrar que vá à procura de um emprego, essa pessoa precisa ter uma estrutura, e a estrutura básica de um ser humano é ter um teto para morar, né? Para que ela possa dormir tranquila, protegida, sem medo de jogarem fogo nela, sem medo de ser agredida, roubada, né? Para ela poder ser reinserida na sociedade. Então, a moradia social, né? E o investimento na educação e a parceria com empresas que dão um número de vagas dão algum privilégio, né? Para algumas empresas que dão privilégio para empregar pessoas em situação de rua, para que elas possam a reiniciar a sua vida, isso daqui seriam propostas bem interessantes, serem analisadas, claro, mas com cautela, mas talvez propostas interessantes para que a gente ajude que essas pessoas saiam da rua. Lembrando que também existe aquela parcela que não quer sair da rua e acha interessante e cômodo ficar na rua, né? Mas nós estamos falando das pessoas que estão em situação de rua. Elas não gostariam, mas foram parar nessa situação, né? E não os moradores de rua. Como eu falei, são dois grupos diferentes. E quais os maiores desafios para lidar com a escassez de doação e o auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade social? Quais os maiores desafios que você enxerga para lidar com isso? Para lidar com o quê, perdão? Com a escassez de doação e o auxílio para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tá. A gente, aqui mesmo, por exemplo, no Centro Islâmico, né, eu estou construindo aqui, já faço esse trabalho, mas eu estou construindo uma cozinha solidária, né? A cozinha solidária, ela é uma forma inteligente hoje, né, e um trabalho totalmente voluntário, de você pelo menos matar a fome dessas pessoas, né? Então, o gás está caro, então não é só quem está na rua, até as pessoas mais pobres. O gás está caro, o óleo está caro, o arroz está caro, uma mistura está caro, mas se a gente consegue poucas doações, com pouco a gente faz muito. Então, faz macarronada, faz um arroz, faz tudo, e a gente distribui marmitex todos os dias para essas pessoas que estão na rua, né? Então, isso daqui é um trabalho de curto prazo e não é a solução, né? É algo que é para amenizar a dor dessas pessoas. Então, a cozinha solidária a gente está fazendo para o quê? Na escassez de vir cesta básica para 1.000 famílias, né? Você, pelo menos com alimento, você produz alimento para atender essas 1.000 famílias, marmitex, pelo menos de fome essas pessoas não vão passar. É muito mais prático, né? Você cozinhar 5 quilos de arroz e fazer aí 100 refeições, né? Do que você querer dar 100 cestas básicas, né? Então, hoje estamos tendo que trabalhar, quando tem a escassez de doação, você tem que também trabalhar com a escassez do trabalho. Então, hoje você não dá mais cesta básica. Hoje você passa a o quê? A fazer a cozinha solidária. Faz alimento, cozinha, tem pessoas que são voluntárias e a gente mesmo que põe a mão na massa e prepara esses alimentos para servir para essas pessoas. Então, com a escassez das doações, a gente também tem que se adaptar ao trabalho, né? Para tentar ainda amenizar a dor dessas pessoas e manter para que eles não fiquem com fome, né? Então, essa questão da cozinha solidária. E nos dias de frio, por exemplo, que nós tivemos aqui em São Paulo, né, o Padre Júlio abriu a igreja, eu abri a mesquita para abrigar essas pessoas em situação de rua, que não queriam ficar na rua e precisavam de um lugar para ficar. Então, a gente abrigou essas pessoas aqui dentro do Centro Islâmico. Abrimos as portas e para abrigar essas pessoas. Então, assim, não são medidas eficazes, mas são medidas momentâneas que talvez amenizam um pouco a dor deles e tudo, né? E na questão do combate à fome, que é o principal, que até
é de se estranhar numa cidade como São Paulo, tanta gente com fome, a gente está trabalhando com a cozinha solidária. Então, esse daí tem sido o nosso foco principal, que é pelo menos não deixar passar fome, né? Sim, sim. E há quanto tempo o senhor atua nesse trabalho social, tanto sozinho quanto com o Padre Júlio? E o que você já tirou de lição para a vida dessas situações em que vivenciou? Tá? Eu faço trabalho social desde o ano de 2010, na verdade, onde eu não tinha um trabalho meu. Eu arrecadava as doações, né, de roupas, de alimento, e sempre buscava alguma instituição que tinha um projeto para apoiá-lo, né? E depois, o Padre Júlio tem o projeto dele, também lá com as pessoas em situação de rua, né? Então, e eu comecei, né, há cerca de um ano e meio mais ou menos, começo da pandemia para 2 anos quase, eu comecei a fazer o meu próprio projeto. Então, eu sigo com o Padre Júlio, mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo um trabalho independente aqui, porque, assim como tem pessoas na região da Moca, onde o Padre Júlio está localizado, aqui na região da Penha, onde eu estou localizado, também tem as pessoas em situação de rua. Então, estamos tentando fazer assim, o padre trabalha de um lado, eu trabalho do outro, e a gente trabalha junto, mas eu, desde 2013, eu já faço trabalho social, né? Porque já isso é uma questão de vocação, de amor, acho que vem da pessoa até, né? E as lições que a gente tira, né? A gente, mais do que a gente ensina, a gente aprende com essas pessoas, né? A gente aprende a agradecer um pouco mais pelo que a gente tem, a ser mais satisfeito com o pouco que a gente tem. A gente aprende a reclamar menos da vida, né? A gente aprende a ter mais compaixão, porque a dor que eu sinto, ou a fome quando me dá, é a mesma fome que o outro irmão sente. Então, as lições são lições mais espirituais, né? De que você não leva nada dessa vida, né? O porquê acumular tanta riqueza, tanto dinheiro, e se você não pode servir o próximo quando precisa. Então, são as lições que a gente consegue e vai aprendendo. E cada dia tem uma lição nova, na verdade, né? Você ouve sobre os efeitos da droga, sobre os efeitos do álcool. A gente ouve sobre vários assuntos, na verdade, né? Mas é um aprendizado constante, na verdade, né? Mas o principal deles, acredito que é a gratidão, né? Por tudo que a gente tem, por mais que seja pouco. Eu acredito que seja isso. Acabaram as perguntas. Não sei se você vai querer acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que está bem resumido em cima do trabalho, né? O que é o fundamental no momento é que as religiões hoje estão fazendo boa parte do papel que seria obrigação do governo, né? Precisava saber, eu precisava entender o porquê que o governo, ou a gente se questionar o porquê que o governo não toma essas atitudes. Porque se uma mesquita, se uma pequena igreja consegue atender um determinado número de pessoas, né? Como que o governo, que arrecada tanto imposto, alega que não tem verba, não tem disponibilidade para fazer determinados trabalhos sociais, né? Então, aí fica aquela reflexão da gente saber se é falta de interesse ou se é interessante essa pobreza, né? Fica essa dúvida na cabeça da gente, né? Mas a gente sabe que um pouco dá para se fazer muito também, né? E ninguém tem mais dinheiro do que o governo, como eu sempre falo. O governo sempre tem dinheiro. Quem não tem crise, na verdade, é o governo. A gente que é pobre, a gente que é simples, humilde, sempre vai ter aquelas dificuldades financeiras e os altos e baixos, né? Então cabe essa reflexão aí, né? Se isso daí essa pobreza ela é conveniente para o governo, né? Ou se ela é algo mesmo que é inconveniente, mas não se tem dinheiro para investir nisso, né? Mas aí se pensa no carnaval do ano que vem, mas esquece que a população de rua praticamente ela duplicou nesses tempos da pandemia. A preocupação é o carnaval, né? Mas tem a verba para o carnaval porque o carnaval é lucrativo.
Agora, pessoas em situação de rua não são lucrativos. Eles são gastos, não tem volta, é desgastante trabalhar com eles, psicologicamente, financeiramente, e é um trabalho que não tem fim. Então, é melhor a gente pensar no carnaval do ano que vem, pensar nas coisas que trazem lucro para o governo, né? Então, o governo ele lucra, mas ele também não faz o papel de servir, né? E as religiões que acabam ficando com esse papel, com migalhas, né? Na verdade, são migalhas, mas tentando dar uma assessoria, tentando, de alguma certa forma, atender essas pessoas aí, né? Então, fica esse pensamento só, o porquê que não há essa resposta, não dá para a gente dar uma resposta definitiva, que é porque o governo é isso ou é aquilo, né? O governo é bom, o governo é mau. Mas a gente tem que refletir se isso daí está sendo conveniente, né? Ou se, de repente, é uma falta de interesse, né? Investir neles, ou é interessante não investir neles, né? Fica essa reflexão, né? Mas é um povo que só aumenta, na verdade, é um povo que são invisíveis, eles não são vistos a olho nu, as pessoas não olham, a discriminação é grande, né? E é isso daí. Acredito que não tem assim algo mais para falar. Baseado no que você está me falando, é isso daí mais ou menos. Então, acho que era isso mesmo. Tá bom? Se Eu, precisar de alguma pergunta que você lembrou do grupo aí, você pode mandar pelo WhatsApp, por alguma coisa que eu te respondo mais rápido. tá bom, muito obrigada. Achei que eu vou parar a Tá? gravação aqui